Existem personagens que povoam a memória e a história de diversas gerações. Esses personagens nunca desaparecem. Eles inspiram várias histórias e alegram a infância das crianças de várias gerações. Quem aqui nunca se divertiu com as aventuras de Peter Pan? É esse garoto que podia voar, que nunca crescia e vivia aventuras incríveis na Terra do Nunca. Esse personagem foi criado por James Matthew Barrie, um escocês que viveu em Londres, era jornalista e escreveu várias peças e romances, sendo que a mais famosa delas foi a história de Peter Pan, que já inspirou filmes e diversos escritores a recontarem essa história. E a história era assim. Wendy, João e Miguel viviam em Londres. Os seus pais, senhor e senhora Darling, não eram ricos. Por isso, em vez de babá, como todas as crianças do bairro, eles tinham uma cachorra, que se chamava Naná. Ela fazia tudo certo, só não sabia contar histórias. Todas as noites, quem contava histórias era a senhora Darling. Por causa dessas histórias, Peter Pan começou a aparecer na janela do quarto. A senhora Darling achava que Peter Pan era um ser mágico da imaginação das crianças. Mas um dia ela viu um menino acompanhado por uma bolinha de luz no parapeito da janela. Deu um grito assustada e a Naná avançou no Peter, que desapareceu, mas a sua sombra ficou na boca da cachorra. Na semana seguinte, o senhor e a senhora Darling iriam a uma festa. Colocaram a cachorra no canil e Peter Pan e Sininho aproveitaram para procurar a sombra perdida no quarto. O Andy ajudou Peter Pan a costurar a sua sombra no pé. Se tornaram amigos e Peter Pan contou que fugiu de casa muito pequeno quando ouviu seus pais falarem sobre seu futuro. Ele não queria crescer. Peter Pan queria saber o final da história da Cinderela. Ele contava todas as histórias para os meninos perdidos na Terra do Nunca. O Andy se ofereceu para ir lá, pessoalmente. Foi assim que os irmãos saíram voando de casa. Quando chegaram à ilha, viram sereias, índios pele vermelha, piratas e o Capitão Gancho. O Capitão Gancho era o maior inimigo do Peter Pan. Uma vez, em uma luta, Peter arrancou a mão direita do capitão, que foi parar direto na boca do crocodilo. O crocodilo gostou tanto que passou a perseguir o capitão. O capitão colocou um gancho no lugar, por isso ficou sendo chamado de Capitão Gancho. A Terra do Nunca era uma terra de aventuras e perigos, mas sempre as crianças venciam todos os perigos. Mesmo assim, os meninos sentiram saudades de casa e o Andy convidou todas as crianças a irem morar com eles. As crianças aceitaram, menos Peter Pan. E assim, voltando para casa, foram capturados pelos piratas. Avisado por Sininho, Peter Pan conseguiu salvá-los e levá-los até a cidade de Londres. Todas as crianças decidiram ficar com a família, menos Peter Pan, que prometeu que voltaria em todas as primaveras. E ele cumpriu a promessa. Depois que o Andy cresceu, levou a sua filha para um passeio na Terra do Nunca. Depois, a sua neta. E dizem que onde houverem crianças, Peter Pan sempre aparecerá para levá-las a uma aventura na Terra do Nunca. Essa história é muito linda e traz pra gente muitas memórias da nossa infância e dos nossos momentos. E o Otávio Frias Filho, ele recontou essa história, Peter Pan em Londres. Vamos pensar como seria essa história se fosse assim. O Capitão Gancho estava andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá,
no navio. A cada passada que ele dava, a tábua onde Peter Pan estava balançava para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O capitão tinha prendido Peter com as mãos atrás das costas e agora ia obrigá-lo a andar nessa tábua presa na ponta do navio até cair no mar. Direto, é claro, na boca do crocodilo. Mas o Capitão Gancho sempre gostava de um discurso antes de qualquer coisa. Peter Pan, disse ele, quantas vezes você já se escapou das minhas garras e eu voltei a te pegar? Será que você não aprende que eu sou invencível? E que nessa vida você não vai ter sossego? Vai ser sempre fugindo para parar aí, nessa tábua, com o crocodilo te esperando de boca aberta. Enquanto o crocodilo esperava o discurso do capitão acabar, Sininho, aquela fadinha maluquinha, amiga do Peter Pan, foi voando em volta do navio até as mãos amarradas do menino. Ela desamarrou. Ninguém viu nada, porque o Capitão Gancho ainda estava fazendo seu discurso, que estava muito chato, e todos os marinheiros haviam adormecido. Peter Pan pulou no navio e pegou a espada de um dos marinheiros. Amarrou o Capitão Gancho na tábua e fugiu, depois de acender o estoque de pólvoras no porão do navio. Bum! Foi tudo pelos ares. Mas, depois de 2 meses, o Capitão Gancho já tinha arrumado um outro navio e estava na região de novo para se vingar de Peter Pan. Peter ficou pensando no que o Capitão Gancho havia falado. E era verdade. Ele estava cheio de sempre fazer a mesma coisa. Ele estava cheio do Capitão Gancho. Já não aguentava mais os piratas, os índios, a Sininho e muito menos o crocodilo. Aquela terra do nunca deveria se chamar era terra do sempre. Sempre as mesmas coisas acontecendo. Peter Pan então resolveu voar. E ele voou. Voou, 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 voou. Voou mais longe do que daqui nos Estados Unidos. E foi parar numa cidade antiga, chamada Londres. Ele estava tão cansado que, em vez de descer devagar, deu de cara com a janela da Wendy. A menina ficou assustada, achou que fosse um ladrão. Peter Pan perguntou para o Wendy como era a vida em Londres. É muito boa, disse a menina, tirando os assaltos. Assaltos? O Capitão Gancho também anda por aqui? Quem é Capitão Gancho? Quis saber a menina. Peter Pan tentou ensinar o Wendy a voar, mas ela não saía do chão. Ele disse que era porque ela não acreditava que crianças pudessem voar. E ela disse que realmente não acreditava. Wendy perguntou se Peter Pan queria se casar com ele. Mas a mãe dela ouviu um barulho no quarto e foi lá. Falou para ela sair da janela e deitar na cama porque no dia seguinte teria escola. Bem na hora que Peter ia responder que sim. A mãe não viu Peter. Parece que só as crianças conseguem vê-lo. E Peter quis saber se a mãe da Wendy poderia ser mãe dele também. Ela disse que não. Depois, ele quis saber se a Wendy poderia ser a mãe dele. Ela disse que seria mãe dos filhos que ela ia ter quando crescesse. Peter não sabia que o Wendy ia crescer e teria que ir para a escola também. E o que acontece depois? Perguntou Peter. Depois de quê? Depois que você crescer. Uai, depois que eu crescer, eu vou trabalhar, ficar velha e vou morrer. E meus filhos vão crescer, vão ter os filhos dele que também irão para a escola. Peter percebeu que a vida em Londres não era muito diferente da vida na Terra do Nunca.
pelo menos na Terra do Nunca, ele tinha aventuras, mesmo que sempre fossem as mesmas aventuras. Peter convidou Andy para ir embora com ele para a Terra do Nunca. O Andy convidou Peter para ficar com ela e ser o seu irmão adotivo. Eles nunca mais se viram. Às vezes, o Andy se arrepende de não ter ido embora com Peter para a Terra do Nunca. Mas quando ela conta essa história para os seus filhos, ela fala que ela nunca teria se acostumado na Terra do Nunca e Peter nunca teria se acostumado em Londres. E Peter Pan? Peter Pan está lá na Terra do Nunca, sem se lembrar de nada do que aconteceu. Porque lá na Terra do Nunca, além das crianças saberem voar, elas não se lembram das coisas que aconteceram. De vez em quando, Peter Pan vai a Londres e bate em outras janelas, fazendo as mesmas perguntas que fez ao Andy. Recebe as mesmas respostas e ele sempre volta para a Terra do Nunca. Meu nome é Liliane Tosta, eu sou integrante do Grupo Guaia Contadores de Histórias da UFG e foi um prazer enorme compartilhar essa história com vocês.